cristianismo se baseia em uma narrativa marcante, que Deus, o Pai, ofereceu seu amado Filho, Jesus, que a paz esteja com ele, como um sacrifício para purificar a humanidade de seus pecados. Mas essa ideia, quando examinada profundamente, deixa muitos perplexos. Como um sacrifício pode elevar alguém a uma posição ainda maior de poder e divindade? Em vez de desaparecer após a crucificação, Jesus agora é adorado mais do que aquele que o enviou. As orações já não se dirigem ao Pai. Elas sobem em nome de Jesus Cristo. Talvez seja a hora dos cristãos reformularem essa crença, não como uma história de crucificação física seguida de desaparecimento, mas como um sacrifício muito mais profundo e poderoso, que Deus, o Pai, abdicou de seu trono, sua coroa e sua autoridade divina em favor dos pecados da humanidade, que ele entregou as rédeas da divindade a Jesus, tornando-o o novo soberano. Se há um verdadeiro sacrifício nessa narrativa, não é de carne e sangue pregados à madeira, mas da entrega de um reino, uma abdicação eterna em favor da humanidade.